que é comunicação não violenta. Vamos conversar sobre isso hoje? Olá, tudo bem? Eu sou Marcela Mourão. Seja bem-vinda ao meu canal. Queria te avisar que eu também tô lá pelo Instagram, @MarcelaMourão vai estar aqui, pra gente estreitar os laços, pra gente se conhecer mais e vocês poderem tirar mais dúvidas. Me segue lá também, tá certo? O assunto do vídeo de hoje é um assunto muito pedido por vocês e é um assunto que cada vez mais vem despertar o interesse das pessoas, que é a comunicação não violenta. O que é essa tal dessa comunicação não violenta e como a gente pode utilizá-la no nosso dia a dia? Bom, a comunicação não violenta é algo que eu sou suspeita para falar, porque é algo que realmente me interessa muito, é uma coisa que eu estudo praticamente todos os dias da minha vida e todos os desdobramentos da comunicação não violenta também são de bastante interesse por minha parte. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui para vocês para apresentar a comunicação não violenta para vocês e também dizer para vocês que ela é uma ferramenta essencial para um bom gestor de conflitos. Não existe a possibilidade da gente mediar conflitos, fazer conciliações, sentar numa mesa de negociação se a gente tem uma comunicação violenta. Então vamos estabelecer aqui a diferença. A comunicação não violenta, ela foi cunhada, ela foi organizada pela primeira vez pelo Marshall Rosenberg. Vou colocar o livrinho dele aqui para vocês. O nome do livrinho dele é Comunicação Não Violenta. Vou colocar aqui. E ele foi o primeiro que organizou essas ideias. Mas a comunicação não violenta, ela já é utilizada por diversos líderes mundiais, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Então podem prestar atenção que grandes líderes utilizam a comunicação não violenta na fala deles. A comunicação não violenta, ela pressupõe uma comunicação feita pelo coração. Por isso que ela também é chamada de comunicação compassiva. É uma fala que vem da compaixão. E a compaixão, pelo Marshall Rosenberg, é algo que conecta as pessoas. A minha pretensão aqui não é aprofundar no tema, até porque para a gente aprofundar na comunicação não violenta, precisa de muito estudo, muito tempo de preparo e aos poucos eu vou trazendo aqui para vocês o que eu entendo, o que eu aprendi, como eu posso passar para vocês. A ideia aqui é uma apresentação inicial. Então, quando a gente fala de uma comunicação compassiva, ou seja, uma comunicação que vem do coração, a gente pressupõe que há uma ideia de não julgamento. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, a gente, para se comunicar, se conectando pelo coração, a gente não pode julgar o nosso interlocutor. Por quê? Porque nós temos uma história de vida, nós sabemos, de onde viemos, qual é o nosso contexto histórico, a gente tem nossas crenças enraizadas e da mesma forma o nosso interlocutor também tem. Então a gente precisa entender que nunca ou praticamente nunca, a gente nunca vai conseguir se conectar com aquela pessoa se a gente usa palavras julgadoras. Por exemplo, vamos dizer que você tem um encontro no cinema com o seu amigo e aí o seu amigo chega no cinema um pouco atrasado. Aí você chega e diz, olha, você sempre está atrasado. O que foi que aconteceu? Você sempre está atrasado, você sempre me deixa na mão. E aí quando você fala assim com a pessoa, utilizando fala violenta e julgadora, você faz o quê? Você afasta aquela pessoa. E a comunicação, ela acaba se perdendo. Então a ideia é que você não utilize também palavras julgadoras, por exemplo, atrasado, desorganizado, esses advérbios, que colocam pessoas em caixinhas, eles aprisionam aquelas pessoas em ideias alienantes da vida, que não é o interessante pra gente quando a gente quer abrir a porta para a comunicação. Então, a comunicação não violenta, ela pressupõe um não julgamento e ela é uma linguagem do amor, da compaixão, em que a gente se conecta pelo ser humano por aquilo que a gente tem em comum, que é o nosso coração. Por isso que ela é uma linguagem compassiva. E ela se opõe à linguagem violenta, porque a linguagem violenta é aquela que faz esse julgamento, que aponta o dedo, que coloca pessoas em caixinhas, que não para ouvir, que não utiliza da empatia. E a gente não quer isso para a nossa comunicação. Se a gente quer se aproximar da pessoa e viabilizar acordos viáveis, como a gente vai fazer isso? Colocando a pessoa em caixinha, julgando, trazendo ela para um lugar de negatividade, de tristeza. Não é isso que a gente quer. A gente já tem sofrimento suficiente na vida, então a ideia não é essa. E aí, complementando a ideia, a comunicação não violenta traz 4 pilares dentro de uma comunicação eficaz, em que para que a gente possa se comunicar com a pessoa, a gente possa utilizar dessa ferramenta. É importante entender que a comunicação não violenta, ela é um treinamento. A gente vai cada vez mais melhorando e aperfeiçoando nossa forma de nos comunicarmos. O importante é dar o primeiro passo. Então, como é que a gente vai fazer para viabilizar isso? A gente tem 4 pontos da comunicação não violenta. O primeiro deles é observar sem julgar, ou seja, eu devo observar uma situação e eu não posso fazer julgamento dela. Por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do colega que se atrasou. Então você chamou uma pessoa para ir para o cinema, a pessoa não pôde ir, ou se atrasou por algum motivo. Aí você vem e diz, fulano, eu observei que você chegou um pouco após o horário. Você observou.
né? Então é sempre interessante usar eu observei, eu percebi que você chegou um pouco após o horário. Qual é o segundo passo da comunicação não violenta? Observar, você observa, você verifica o seu sentimento e aí você diz, isso me deixou um pouco preocupado. Você observou que ele chegou atrasado. E você diz, isso me deixa preocupado porque eu pensei que a gente iria perder nossos ingressos, ou eu não gostaria de perder os ingressos porque isso gera um prejuízo, ou eu fiquei preocupado com você, se você estava bem, com a sua integridade. Né? E aí você vai observar sem julgar, você vai falar sobre o seu sentimento, depois você vai emanar sua necessidade. Então você pode dizer, eu necessitava saber de você, ou então eu gostaria que você tivesse me dado um retorno pelo telefone. Você diz qual a sua necessidade daquilo ali. E aí a gente pode fazer um vídeo depois sobre quais são essas necessidades básicas universais que o Marshall Rosenberg fala no livro dele. Porque ele diz que todo ser humano tem necessidades, e são necessidades básicas universais, como por exemplo, atenção, cuidado, respeito. Então quando você fala em necessidades, você diz, eu gostaria que você tivesse me avisado para eu não ficar te esperando, algo do tipo, né? E aí o último ponto da comunicação não violenta é o pedido. Vejam que a gente tem que observar sem julgar, falar sobre o nosso sentimento, emanar uma necessidade, poxa, eu tinha necessidade de ser avisado, eu tinha necessidade de um respeito, uma consideração, enfim. E aí, por fim, você faz um pedido. E aí é muito onde a gente erra, pessoal, porque a gente esquece de se comunicar fazendo pedidos. E é importante a gente entender que esse pedido não é um pedido autoritário. A gente não está aqui para mandar, a gente faz um pedido específico. Por exemplo, da próxima vez você pode, por favor, me avisar com antecedência para evitar que eu fique preocupado com você? Então é um pedido possível, realizável e específico. Então eu digo, olha, eu observei que você chegou atrasado, isso me deixou preocupado, eu gostaria de saber de você, eu tenho uma necessidade de ser avisado para não gerar essa ansiedade no meu coração. Então da próxima vez, por favor, você pode me avisar com antecedência? Então vejam que a comunicação não violenta, ela tem um ciclo ali. E outra coisa que é importante falar para vocês é que a comunicação não violenta, ela não precisa necessariamente desses 4 passos concatenados, como eu falei aqui. Eles podem ser feitos de uma forma mais orgânica, mais natural, e não precisa ser, sim, 1, 2, 3, 4. Você pode trazer um passo para frente, outro para trás, não tem problema. O importante é que sua comunicação seja contemplada nesses 4 passos. E é claro, pessoal, que esse é um movimento inicial que a gente faz na nossa comunicação. Quando a gente começa sem julgar, que já é bastante difícil, a gente já está dando um primeiro passo para a comunicação não violenta. Quando a gente observa sem colocar juízo de valor, já é um segundo passo. Quando a gente sabe qual a nossa necessidade básica universal, a gente dá um terceiro passo. E quando a gente emana pedidos, a gente já dá um 4º passo. Olha que maravilhoso. E isso é um ciclo. É claro que eventualmente você vai agir de forma violenta, vai se arrepender, mas aí você vai trazer para si essa autorresponsabilidade de renovar a sua comunicação de uma forma mais assertiva e menos violenta, mais voltada para a comunicação não violenta. Eu espero que você tenha gostado de saber que essa comunicação não violenta existe. Eu vou tentar colocar aqui de uma forma bem didática esses exemplos que eu dei. Vou colocar também quais são os 4 passos da comunicação não violenta para que vocês possam ver esse vídeo quantas vezes for necessário. E por fim, para que vocês possam fixar esse assunto, vocês têm que ler necessariamente o livro do Marshall Rosenberg, porque ele vai te dar essa profundidade. Lá tem os sentimentos, lá tem as necessidades básicas universais, que é super interessante a gente conhecer, tá certo? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo que gostou. E se você tem interesse em saber mais em como iniciar na comunicação não violenta, como sair dessa comunicação violenta que a gente é acostumado no nosso dia a dia, de uma forma bastante comum, né? A gente não aprende a se comunicar de uma forma não violenta. Comenta aqui que eu posso trazer mais dicas para vocês, posso trazer mais casos práticos, mais possibilidades da gente iniciar essa caminhada para a não violência, para compaixão e para um mundo de paz menos violento e mais compassivo. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.